Olá, sejam muito bem-vindos a essa aula de prescrição personalizada. Como que eu faço para iniciar na prescrição personalizada? Há muito tempo atrás, quando eu comecei a atuar na harmonização facial, fazendo aplicação de toxina num primeiro momento, e depois eu comecei a fazer alguma coisa de preenchedores faciais, para só depois ter os meus protocolos efetivamente de tratamentos de pele, como peelings químicos, dermocosméticos, equipamentos associados e prescrição de home care. O que eu entendia, o que eu enxergava no meu paciente? Que eu fazia uma aplicação de toxina, tinha um resultado muito legal, obviamente a toxina é um fármaco fantástico, entregava um resultado, diminuíam as rugas, mas parecia que era pouco. Os primeiros pacientes eu fiquei encantada com o resultado da toxina. Depois eu comecei a entender que muitos desses pacientes me procuravam porque a pele não estava tão legal, a qualidade da pele não estava tão legal. Algumas ruguinhas na face também. Também tinha algumas manchas, a presença de algumas manchas, e muitas vezes eram pacientes até jovens e que aquela pele estava muito hiperqueratinizada, a pele estava com uma camada mais grossa, até células mortas, né? E a aplicação de toxina não ficava tão legal, o resultado não era tão fantástico, e eu comecei a fazer a associação de protocolos. E uma das coisas que parece básica, mas para muitos profissionais ainda não é justamente a prescrição personalizada. Eu estou querendo dizer aqui que se o meu paciente tiver manchas, rugas que eu não consigo tirar com a toxina botulínica, porque são rugas finas, rugas em algumas regiões que eu corro o risco de afetar algum músculo que eu não quero, ou então, assim, aquela pele que tem cicatrizes, aquela pele que tem ondulações, eu vou conseguir resolver tudo isso, Nath, com home care, com skincare, com essa prescrição personalizada? Lógico que não. Não é isso que eu quero dizer para você aqui. O que eu quero dizer é que a base de tudo é justamente como o paciente tem os seus cuidados, a sua rotina. E aí não entra pura e simplesmente o skincare. Entram vários outros hábitos que são imprescindíveis para que a gente tenha sucesso em qualquer protocolo, seja toxina, seja preenchimento, seja bioestimuladores, seja qualquer tratamento que eu venha fazer no meu paciente. Mas a prescrição personalizada é uma base e ela é imprescindível. E aí muitos profissionais falam: nossa, Nath, mas eu não tenho paciência de aprender a fazer todas aquelas prescrições personalizadas. Eu confesso que eu amo, e quanto mais eu personalizo, quanto mais eu individualizo cada prescrição, mais os pacientes ficam encantados e querem fazer o tratamento comigo e não me largam, porque eu faço uma prescrição para esse momento que é verão, por exemplo. Quando começa a esfriar, quando a temperatura muda, quando o paciente tem alguma alteração hormonal, quando ele muda o ambiente de trabalho, às vezes era num local interno, agora ele está trabalhando mais externo, ou ele começa a praticar um esporte diferente que ele vai suar mais, ou que ele vai se expor ao vento, ao sol. Tudo isso muda na rotina do paciente. Você consegue personalizar os cuidados que ele vai ter em casa, no home care, com uma prescrição personalizada. Então, eu sou suspeita, né? Os alunos do Hofstadter 3.0 são suspeitos também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: mesmo que você seja um profissional que não quer, pelo menos nesse momento, você não quer se aprofundar e aprender tudo sobre prescrição personalizada, tá tudo bem. Mesmo assim, você precisa começar a utilizar isso na sua rotina de consultório. Então, mesmo que você não vá ser um profissional super estudioso nessa área, que realmente vai dominar a prescrição personalizada, apesar de eu indicar demais isso para você, eu quero, com esta aula de hoje, justamente te mostrar um caminho para você iniciar na prescrição de uma maneira leve, de uma maneira simples. Você precisa começar a aprender, a buscar um pouquinho de conhecimento básico na individualização, na prescrição, no mínimo, gente, para saber se aquilo que seu paciente está usando em casa não está atrapalhando os resultados do procedimento que você vai fazer nele. Pelo menos para saber se
aquela injúria que de repente você fez na pele dele não vai trazer como consequência uma mancha na face, porque o paciente sequer usa protetor solar, mas ele se expõe à radiação. Então, o básico do básico você precisa saber. E esse é o meu objetivo de te mostrar um norte, de te trazer um início, um start na prescrição personalizada, certo? Então, o primeiro passo que você precisa anotar aí é o seguinte: o paciente vai chegar no seu consultório, eu não sei como que é o seu protocolo de atendimento, se você dá uma ficha de anamnese para o paciente preencher, se você pergunta para ele direto dentro do consultório, se ele preenche a ficha, você pega a ficha, você lê isso e aí revise, reforça algumas dúvidas com ele, indiferente da sua forma de fazer a anamnese, é importante que exista uma pergunta na anamnese que é sobre a rotina skincare. Você precisa incluir. Se não tem na sua anamnese, hoje você já vai pegar a sua fichinha de anamnese e vai incluir essa pergunta. Você tem o hábito de fazer uma rotina skincare? Quais são os seus hábitos? E aí, você pode já na própria anamnese colocar, né, higiene, hidratação, antioxidantes, ativo diurno, ativo noturno, se você quiser para o paciente marcar um X e preencher qual é o produto, ou você simplesmente deixa um espaço, qual é a sua rotina skincare, deixa um espaço para o paciente preencher com os produtos que ele usa. Muitos pacientes usam até vários produtos, mas não lembram o nome, tem preguiça de preencher. Por isso, essa é uma questão que eu sempre reviso com o paciente depois. Na minha rotina de atendimento, a minha secretária entrega uma ficha de anamnese, o paciente preenche, tem essa pergunta, como eu disse para você, e depois, quando ele chega, antes de eu atender o paciente, eu pego essa ficha na minha mão. Eu leio todas as perguntas e eu reviso isso quando eu chamo o paciente. E essa é uma que eu sempre questiono. Falar, você colocou aqui que a sua rotina skincare é assim, assim, assim. Eu confirmo isso com o paciente, eu pergunto se ele não preencheu qual é o produto, eu pergunto qual é o produto. Geralmente a minha secretária pede para o paciente trazer. Gente, isso é muito legal. Você incluir isso na sua rotina também. Quando a sua secretária ou você mesmo for agendar a consulta do paciente, já pede para que ele traga tudo o que ele tiver em casa de produtos skincare. Como assim, Nath? Tudo. Diz para ela explicar exatamente assim. Pode ter um papel, uma ficha digital que você envia na hora de agendar a consulta com essas orientações. Mas é bem importante. Se o paciente puder trazer, tem pacientes minhas que vêm com uma malinha para o consultório, onde ela vai trazer o que ela usa para higienizar o rosto, o que ela usa de manhã, o que ela usa à noite, aquele produto que ela comprou nos Estados Unidos e nunca usou porque não deu certo para a pele dela, pede para ela trazer também. Um outro que ela encontrou lá na gaveta vencido, já pede para ela trazer também. Mas por que, Nath? Está vencido se não funcionou para a pele dela? São informações que você terá sobre o seu paciente. Olha que interessante. Você tem muito menos chance, muito menos risco de errar com o seu paciente. Se ela traz um produto e fala, esse aqui, eu comprei um produto da Dior, caríssimo, doutora, e eu não consegui usar porque a minha pele ficou muito oleosa. Pronto, você vai lá e pinga na sua mão e já sente qual é a textura desse produto para não indicar um produto assim para o seu paciente. Ou ela trouxe um lá que está vencido. Por que está vencido? Você vai perguntar, por que você não usou? Ah, fiquei com preguiça, eu esqueci. Você vai conhecendo mais o seu paciente. Você vai entendendo se ela é uma pessoa que gosta de usar vários produtos, se ela é uma pessoa que tem pavor, que esquece, que dorme de maquiagem, porque não adianta uma pessoa que não faz nada, nenhuma rotina de skincare, você querer colocar 32 potinhos para ela usar. Ela pode até se empolgar num primeiro momento, fazer a compra desses produtos e depois vai tudo para aquela gaveta, vai vencer e ela vai ficar chateada, ela vai relacionar isso a você. Ah, eu fui aquela vez naquela doutora, ela me recomendou um monte de coisas, eu não usei, a culpa não é sua que ela não usou, mas é sua de não ter diagnosticado o perfil do paciente. Percebe? Então, essa individualização do tratamento em todas as etapas faz toda a diferença, inclusive de o paciente realmente aceitar o tratamento e fazer o tratamento. Eu quero que o meu paciente faça. Então, eu preciso personalizar. E esse momento do paciente trazer os produtos vai te dar muita informação. Você vai conseguir saber se é uma pessoa que usa, que não usa, que tem o hábito de comprar, comprar, comprar e deixa tudo na gaveta, que vence. E aí você vai falar, olha, vamos aos pouquinhos. Vamos colocar um produto ou 2 produtos na sua rotina. Quando você achar que entrou no ritmo, nós incluímos mais um. Entende?
ela vai aderir ao tratamento de forma mais simples, mais fácil. Então, o primeiro passo é esse. Na sua ficha de anamnese, ter esta pergunta, qual é a rotina, e quando o paciente entrar na sala, se ele preencheu, você confirmar tudo isso e entender realmente o que o paciente usa ou deixa de usar, certo? E aí, você já vai conhecer um pouco mais do paciente, você vai entender se é um paciente que gosta ou não gosta, tem o hábito ou não tem o hábito, para saber como que você vai organizar essa rotina skincare do paciente. Nath, o que é uma rotina skincare super básica que eu, que não domino nada, preciso saber? Eu preciso que o meu paciente higienize o rosto dele no mínimo uma vez ao dia. Então, antes de dormir, que o paciente tinha lá maquiagem, protetor solar, poluição, etc., ele precisa limpar esse rosto. Então, isso é uma etapa da rotina skincare super básica que qualquer pessoa precisa fazer. Então, você pode não dominar, ai, Nath, eu não vou saber indicar um produto específico para cada tipo de pele, não tem problema. Mas indicar que o paciente higienize o rosto antes de dormir é sua obrigação como profissional. Então, você vai analisar se ele faz. Se ele não tiver colocado ali, não tiver preenchido, e você perguntar, você higieniza o seu rosto? Ah, doutora, sim, eu lavo meu rosto embaixo do chuveiro, e eu adoro, assim, um banho super quente, com o sabonete do banho. Bom, é menos pior do que ele dormir de maquiagem, mas não é legal. Aí, você, profissional que ainda não domina toda a prescrição, já pode dar uma recomendação para o seu paciente. Não, você não vai mais lavar o rosto embaixo do chuveiro. Você vai lavar o rosto na pia com água fria e você vai usar um sabonetinho neutro. Sabonetinho neutro simples que compra na farmácia. Ou, se você já personaliza, né? Se você já tem lá alguma indicação específica, você pode mandar fazer um sabonete numa embalagem como essa, que tem uma esponjinha, que o paciente vai fazer uma massagem suave, e os ativos dessa espuma de higienização podem ser super específicos para pele seca, para pele oleosa e etc. Podemos vir a fazer mais aulas sobre isso, inclusive. Mas o que eu quero dizer para você é que um dos pontos para você iniciar na prescrição, além de descobrir a rotina do paciente, conhecer o perfil do paciente, uma etapa é a higienização. Então, você precisa recomendar isso para o paciente, certo? Ok, Nath, já fiz isso, já recomendei para todos os meus pacientes a partir de agora. Eu vou reforçar com o paciente a importância disso. Aí, quando o meu paciente acorda de manhã, às vezes à noite ele usou um monte de produtos ácidos, especialmente pacientes que têm o hábito de usar ácidos para face, clareadores e tudo mais. É muito importante que essa higiene seja feita pela manhã também. Ideal é o paciente lavar o rosto de manhã, quando ele acorda, lava bem o rosto e vai passar os produtos do dia, protetor e tudo mais. E à noite, ele também faça uma boa higiene para poder passar o ativo noturno e dormir, certo? Se o paciente for fazer essa higiene só uma vez ao dia, nós vamos priorizar à noite, porque à noite ele tinha muito mais produtos no rosto, maquiagem, etc., que estavam obstruindo aí os poros e tudo mais, certo? Então a gente prioriza à noite se tiver que escolher. O ideal é que pelo menos de manhã, quando o paciente acordar, ele lave nem que seja com água o rosto, fria, né? Mas se ele já comprou aquele sabonetinho para usar à noite, ele pode usar o mesmo sabonetinho de manhã. Quando que eu não vou dizer para o paciente lavar 2 vezes ao dia, eu sendo um profissional que não domino? Quando o meu paciente me diz que o sabonete que ele tem em casa, digamos que é um paciente que tem pele oleosa, acne, etc., é um sabonete, o mais comum é o Effaclar, um sabonetinho num frasco azul, que tem ácido salicílico. Os pacientes que têm pele oleosa gostam muito de usar porque ele deixa a pele sequinha. Só que ele deixa a pele sequinha se ele for usar à noite, aí se ele for usar de manhã, aí às vezes ele vai usar um produto que também tem ácidos e ele desidrata demais essa pele. E aí a pele muito desidratada pode dar um efeito de querer produzir mais sebo para tentar compensar essa desidratação. Aí eu preciso ter cuidado. Então, se você não domina a prescrição, não tem todo esse entendimento, você não vai dizer para o paciente assim: ah, você já tem sabonetinho em casa? O paciente diz: sim, eu tenho. Então, você vai usar 2 vezes ao dia. Você vai usar à noite para remover tudo e de manhã. E aí você nem sabe qual é o sabonete que ele tem em casa, tá? Então, por isso que eu estou trazendo essa informação aqui para você também.
Se o paciente usa um sabonete com ácidos, você não vai recomendar que ele use 2 vezes ao dia, a não ser que você tenha o conhecimento para isso. Uma vez ao dia ele vai higienizar. E se o sabonete que ele usa é um sabonetinho neutro, que não tem ácidos, nada disso, sim, ele pode usar à noite e pela manhã também. Ou pela manhã, às vezes é só um produtinho hidratante que ele usou à noite, nem tem ácidos, nada, Nath. Então ele pode usar pela manhã, enxaguar só com água que seja, tá? Para tirar aquele restinho do produto que ficou lá e começar o skincare diurno, tá? Então, em relação à limpeza da face, de uma forma muito resumida, muito básica, para quem está iniciando, essa é a informação que você precisa ter. A segunda etapa do skincare básico é que à noite o paciente removeu, então, essa maquiagem, esse protetor solar, ele vai usar um hidratante. Porque à noite, independente do paciente ter pele seca ou oleosa, é interessante o paciente passou o dia inteiro com muitas coisas obstruindo aí, né, os poros. À noite ele lavou, dependendo do sabonete, o sabonete pode ter alguma coisa adstringente ou até algum ácido. Ele vai fazer um movimento de limpar o rosto. Então, ele também vai tirar, além dele tirar a sujeira, ele vai dar uma desequilibrada no pH da face, ele vai tirar um pouquinho, às vezes, da camada mais superficial, da barreira, dependendo desse movimento que eu for fazer ou dos ativos que tiver no meu sabonete. Isso pode acontecer. Então, é bem importante eu repor nutrientes, eu nutrir de novo essa pele na hora que o meu paciente vai dormir. Pode ser um produtinho simples, às vezes o paciente tem aquele potinho, aquela latinha azul Nivea, e ele está acostumado a usar aquele produto que não é caro, que ele já usa, a pele dele não está desequilibrada, tá tudo bem, deixa ele usar esse produto. Ele vai usar à noite. Se ele está usando um produto hidratante, super cremoso, melequento durante o dia, e está te reclamando que a pele dele está mais oleosa, você pode dizer, olha, que você pode fazer uma experiência, você está usando um produto pesado para o dia. Então, vamos colocar esse produto para a noite, você já começa a organizar a rotina dele, entende? Então, esses produtos mais hidratantes em creme, que você passa, ele é um creme, que a pele fica brilhosa, é melhor ser usado à noite, porque à noite ele vai passar só esse produto e vai dormir. Ele não vai precisar passar um protetor solar, uma maquiagem por cima disso, que aí o rosto fica muito pesado. Então, essa é uma segunda estratégia e etapa que você precisa incluir: hidratação. Às vezes o paciente já tem aquele produto lá da Mary Kay, ele tem o produto do Boticário, ou ele tem um produto chiquérrimo da Dior que ele comprou e ele gosta, tá tudo certo, tá? Também você já começa a entender um pouquinho mais sobre a prescrição personalizada. À noite, pelo menos um hidratante. Nath, mas eu não queria só um creme Nivea, né? Ele só vai hidratar e tudo mais, ajudar a repor a barreira e etc. Eu queria além. Aí você começa a dar um passinho a mais no ativo noturno, quando você entendendo um pouquinho mais, começa a colocar ácidos clareadores. Aí você tem lá o ácido retinóico, você tem o ácido mandélico, você tem o ácido tranexâmico, você tem vários ativos. O retinol, inclusive, é excelente, que não é considerado ácido, né? Mas ele tem uma ação muito próxima. Então, o alfa-arbutin, o retinol, são ativos super interessantes e que vão fazer um efeito, o retinol especificamente, de renovação celular, sem ter um processo de descamação, sem ser irritativo para a pele do paciente. Então, você pode recomendar, de novo, você, profissional que ainda não domina a prescrição personalizada, você pode fazer já uma recomendação para o seu paciente. Você vai comprar um produto, digamos que você não conhece, todos industrializados e não prescreve, tá? Você vai comprar um produto que tenha ácido hialurônico, que tenha retinol, que tenha niacinamida PC, que tenha alfa-arbutin, que tenha ácido tranexâmico, que tenha ácido mandélico. Todos esses ativos que eu dei de exemplo agora para vocês são ativos que você pode dizer para o paciente procurar na formulação, na embalagem do produto. Não precisa ter todos esses ativos naquele produto noturno, mas produtos com esses ativos, mesmo que seja um desses só, são produtos interessantes para você começar já um skincare. Então, você, profissional, pode pesquisar alguns produtos com esses ingredientes, digamos assim, e começar a recomendar para os seus pacientes,
Ou você pode analisar o produto que o seu paciente vai trazer na consulta e tendo alguns desses ingredientes, você já sabe que é um produto interessante para poder indicar que ele deve usar esse produto, especialmente noturno. Não que não possa usar diurno também, né? O ácido retinóico não é legal de usar durante o dia, mas fora todos esses outros que eu falei para vocês, o paciente usando o protetor solar pode usar de dia também. Mas para noturno, você pode avaliar tudo isso que eu falei e indicar para o paciente que sim, esses aqui então você vai usar à noite. Às vezes o paciente está usando esse de dia e à noite ele está usando a vitamina C, por exemplo. Está tudo trocado, então você já organiza o skincare. Uma coisa que eu gosto muito de fazer nessa situação, gente, é nunca desperdiçar o produto do paciente, tá? Às vezes o paciente traz vários potinhos para o consultório, mesmo que ele seja aquele paciente que não está usando. Em algum momento da vida dele, ele investiu o dinheiro nesses produtos. E aí, se eu simplesmente falar para o meu paciente, não, você vai jogar tudo fora, porque agora eu vou te recomendar. Não faça isso. Porque se você fizer isso, ele vai desperdiçar dinheiro desnecessariamente, gente. Mesmo que aquele produto que ele tem ali não seja com a maior tecnologia, não seja o mais incrível que vai entregar o máximo de resultado, não importa. Ele é um produto que ele investiu e você vai tentar, obviamente, às vezes é um produto totalmente contraindicado para o paciente. Aí você vai tirar e falar, dá de presente para outra pessoa. Você não deve usar, ou usa na perna, na barriga, na outra região da face, nos braços, no cotovelo, enfim, não vai usar no rosto, né? Se for o caso. Tá? Então, isso é super importante, que você tenha essa visão de começar a organizar a rotina do paciente, mas tentando aproveitar tudo que ele tem já comprado, que ele já investiu. E aí você já diz para ele: olha só, esse aqui não é o melhor produto para você, mas você já investiu e a gente vai usar. Quando estiver terminando, você me avisa, já vai criando um vínculo com o paciente, ele vai vir mais consultas, ele sabe que quando estiver terminando o produto, você vai orientar. Entende? Já vai ficando na mente do paciente isso. Aí ele retorna e ele vai fazer, então, você vai fazer uma prescrição personalizada, uma indicação de um produto específico. Aí você já ganhou tempo de pensar em algo estratégico bem específico para esse paciente. Ok, Nath, entendi. Então, ele vai usar um sabonetinho para higienizar o rosto. Ele precisa higienizar o rosto, pelo menos antes de dormir. E ele vai usar estes produtos, esses ativos que eu sugeri para você aqui, noturno. Pelo menos algum desses ativos, o retinol, assim, eu diria, né? Ácido hialurônico e retinol são super legais de ter no ativo noturno do meu paciente. Ok, podendo organizar o que ele já tem ou indicar algum produto industrializado do mercado, se eu ainda não faço prescrição personalizada. Ok, aí meu paciente dorme, no outro dia de manhã ele acorda, ele pode ou não usar o sabonetinho de novo, ou pode só enxaguar com água, e aí vem a etapa diurna. Se o meu paciente não pode investir muito e ele tem algum produto com todos esses ativos que eu falei, retinol, niacinamida PC, belídeo, tranexâmico, vários ativos, né, vitamina C, vários produtos, você pode colocar como diurno mesmo. Às vezes o paciente não pode investir, você vai usar o mês. Você não pode usar somente alguns ácidos, como o ácido retinóico, a própria hidroquinona, não são legais de serem usados de manhã por conta da radiação. Mesmo o paciente usando o protetor por cima, tem um pouco de risco, então é melhor não colocar. Fora isso, ele pode usar o mesmo produto. Mas se você quer indicar algo mais interessante para ele, você vai colocar no diurno ativos antioxidantes. Então, você pode colocar vitamina C, vitamina E, vários ativos resveratrol, coenzima Q10, a niacinamida PC entra aqui de novo, ativos antioxidantes que vão ajudar o meu paciente a fazer uma barreira contra os radicais livres, que nós estamos expostos muito mais durante o dia do que à noite, que nós estamos dormindo bonitinho no escuro dentro da nossa casa com ar-condicionado. Né? Lá, durante o dia, eu estou exposta à radiação solar, eu estou exposta às luzes visíveis, eu estou exposta à poluição, estresse e várias outras questões. Então, ao longo do dia, é mais interessante eu usar ativos antioxidantes. Claro que se você faz prescrição personalizada, você vai colocar, além dos ativos antioxidantes, você vai colocar hidratantes, anti-aging, creme para rugas, vários ativos aí super legais que você pode melhorar. Mas aqui nós estamos falando para como começar com a prescrição personalizada. Então, você vai iniciar já incluindo ativos antioxidantes nessa recomendação diurna. Como, Nath? Você pode pesquisar produtos industrializados que tenham esses ativos, 1, 2, 3 desses ativos que eu sugeri aqui,
e colocar aí na sua listinha para recomendar para o seu paciente. Ou você pode pegar o próprio produto que o paciente trouxe na consulta para te mostrar e avaliar. Ah, ele tem uma vitamina C, ele tem um produto lá com vitamina C, etc., outros antioxidantes, e um outro produto que tem retinol e tudo mais. O que você vai fazer? Vai colocar esse que tem retinol, ácido hialurônico, etc., à noite, e o antioxidante, a vitamina C e outros antioxidantes no diurno, porque você vai ter um efeito mais interessante. Se o paciente só tem um produto e não é contraindicado usar diurno, ele vai usar o mesmo manhã e noite, se não tiver uma textura, nada que incomode o paciente, certo? No geral, os produtos mais pesados, eu digo como um creme, que o rosto fica com a sensação de que tem um produto ali, mais melequento, devem ser usados à noite. E os mais leves devem ser usados de dia. Obviamente, nós temos muitas opções de bases, de produtos que eu vou colocar os meus ativos, a base cosmética onde vai o meu ativo. E isso você pode personalizar. Quem trabalha com prescrição personalizada consegue personalizar ainda mais, deixando até o paciente escolher qual a base que ele quer. Se a pele é seca, se a pele é oleosa, aí nós temos muitas variáveis, né? Podemos fazer uma aula, inclusive, também, especificamente sobre as bases. Mas o que eu quero dizer? Que, no mínimo, para iniciar, você vai colocar os produtos mais pesados, melequentos, à noite e os mais leves durante o dia. Se o paciente só tem um produto mais pesado, tipo um creme, você deixa para usar à noite e indica para o paciente algum desses ativos antioxidantes que você pesquisou para uso diurno num sérum, por exemplo, que é mais levinho, que seca mais rápido, certo? Então, já consigo pensar, Nath, numa rotina skincare. Meu paciente precisa de um sabonetinho para fazer a higiene, ele vai ter o ativo noturno. Se eu for dividir noturno e diurno, no noturno eu vou ter mais agentes clareadores, anti-aging, e no diurno eu vou colocar mais ativos antioxidantes. Já tenho aqui uma rotina skincare muito legal. O paciente já vai sair ou com os produtinhos que ele tem em casa organizados, ou com sugestões, no mínimo, de quais ativos ele tem que procurar no potinho para comprar um produto para ele usar de dia e para ele usar de noite. Percebe que mesmo você não sabendo as concentrações e exatamente como prescrever de maneira individualizada e personalizada para cada paciente, você já está fazendo um atendimento totalmente diferenciado do que ignorar essa parte, do que você falar, nem falar sobre isso com o paciente, só falar, ele veio fazer toxina, você dá as recomendações de toxina, ele veio fazer preenchimento, você dá as recomendações de preenchimento. Aí o paciente aparece com algumas manchas na região onde você fez a punção com a agulha da toxina, porque você sequer perguntou se ele usava protetor solar. Então, o que eu quero com essa aula é que você saia consciente de que você precisa pedir que o paciente te responda sobre isso, você precisa conhecer a rotina skincare do paciente e você precisa recomendar, no mínimo, esse básico. Porque aí o seu paciente vai entender, nossa, ela pode cuidar de mim. Não é simplesmente uma injetora de toxina ou de ácido hialurônico, certo? E aí, obviamente, ainda dentro da nossa rotina skincare, eu preciso pensar no uso do protetor solar. Se meu paciente fala que ele só pode investir um produto, é o protetor solar. Porque se o meu paciente não usar protetor solar e ele se expuser à radiação, ele tem vários riscos, não só de manchar, né? Mas até de câncer de pele e tudo mais. Então a gente precisa ter essa visão global e entender. E aí você precisa estudar um pouco mais sobre os protetores solares, porque nós temos uma gama imensa. Nós temos os filtros físicos, nós temos os filtros químicos, nós temos os filtros físico-químicos, e eu preciso entender em qual momento cada um desses vai ser indicado. Mas, no mínimo, o seu paciente precisa usar protetor solar. Se ele veio fazer toxina, você não sabe nada sobre prescrição, não sabe nada sobre protetor solar, no mínimo você pergunta para o paciente: você usa protetor solar? Ele vai responder sim, todos os dias, porque eu preciso que você use todos os dias, porque ali naquela região que eu fiz uma injúria, seja da agulha da toxina ou do preenchedor ou o que for, existe um risco aumentado pela injúria de você manchar. Então, eu preciso que realmente você use e tenha esses cuidados, mesmo que você não saiba qual é o produto que ele usa, que é o mais indicado para ele ou não. Você precisa reforçar isso com ele. E aí, obviamente, se você se aprofundar e entender sobre os filtros solares, você vai entender também que tem filtros com cor, sem cor, que vai ter uma proteção maior nos filtros com cor. Você pode começar a recomendar, você pode, inclusive, comprar alguns.
né? Eu gosto muito de ter alguns produtinhos no consultório, eu tenho lá, né, alguns produtinhos, algumas embalagens de produtos no consultório, que eu permito que o meu paciente coloque ali na mão, no rosto, até porque às vezes o paciente sai do consultório e fala, ai, doutora, mas eu não tenho protetor aqui, eu tô indo para um lugar que eu vou estar exposta. Você tem que ter um protetor, precisa comprar vários, Nath, eu não posso investir vários. Um protetor que você tenha no seu consultório, mais universal, que você possa indicar para o paciente usar ali naquela hora. Essa é uma boa sugestão, inclusive. Esse da Bioré, tá? É um produtinho que até para paciente que tem pele oleosa funciona super bem. Então, você pode ter esse, por exemplo, no consultório, para emprestar para o paciente usar para finalizar o seu protocolo, para ele não sair sem proteção. Se depois você quiser ter algumas opções de protetores para que o paciente teste, ele sinta, né, como que é o produto para depois ele ir na farmácia escolher, mais legal ainda, mas não é imprescindível para você começar. Meu objetivo com essa aula é que você entenda que, no mínimo dos mínimos, a base da prescrição começa, número 1, você entender tudo possível sobre o seu paciente, conhecer a rotina, conhecer os hábitos, entender se ele cuida ou não cuida, se ele gosta de vários produtos ou não, se ele tem preguiça, para tentar incluir na rotina dele isso aos pouquinhos. Você precisa que o seu paciente higienize o rosto, e aí tem várias alternativas, como nós já falamos aqui. Você precisa que o seu paciente hidrate o rosto à noite, pelo menos. Durante o dia, ele use um antioxidante para potencializar a proteção contra os radicais livres e um protetor solar. Além do protetor solar, ele pode também usar uma maquiagem, se for da vontade do paciente. Mas até o protetor solar é sua responsabilidade. Você realmente precisa ter esse conhecimento para saber passar essas informações. E aí você pega uma receita sua, com a sua logo, e coloca lá o nome do paciente e, no mínimo, a sugestão de ativos que devem ter nos produtos que ele vai usar de dia e que ele vai usar de noite. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de como iniciar na prescrição personalizada e espero que você coloque isso na sua rotina a partir de hoje mesmo.